E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão de biologia com a professora Sam. E hoje nós vamos falar sobre uma técnica bem interessante da biotecnologia que visa identificar o DNA, como se fosse uma impressão digital que nós temos no nosso DNA. E essa técnica aí vai ser apresentada hoje na aula para vocês. Vamos lá, galera? Bom, por que uma impressão digital molecular? Porque essa técnica ela visa identificar a sequência de bases nitrogenadas, os nucleotídeos que tem em cada um de nós, que é único. O DNA de cada pessoa é único, não existem DNAs iguais, exceto, claro, de gêmeos univitelínicos, né? Por quê? Porque gêmeos univitelínicos vêm de um mesmo material genético. Eles surgem da onde? De um óvulo fecundado por um espermatozoide. E a partir dessa junção dessa célula diploide, que tem o seu genoma já formado, é que os gêmeos surgem. Por isso que eles têm o mesmo material genético. Essa é a exceção, né? Mas a impressão digital molecular, com exceção dos gêmeos univitelínicos, é única. Cada indivíduo tem a sua, né? Que nem impressão digital do dedo. Mas a gente fala de impressão digital molecular porque é do DNA, do material genético. No que consiste a técnica? A técnica é um pouquinho complicada, né? Porque ela exige alguns procedimentos, uma sucessão de eventos aí para você conseguir identificar a sequência de nucleotídeos. Como é que ela começa? Primeiro, vamos focar aí na imagem para a gente conseguir desenrolar um pouquinho isso daí. Bom, primeiro eu tenho o material biológico. O material biológico, sangue, por exemplo, que vai me fornecer células. Dentro dessas células nós temos um DNA, né? Cada célula contém no seu interior DNA. E a gente isola esse pedaço de DNA. Isola-se esse pedaço de DNA como? Com enzimas de restrição que a gente já viu em outro momento, né? As endonucleases, elas vão lá e cortam, como se fossem tesouras biológicas. E aí o que a gente faz? A desnaturação e transferência dos fragmentos para uma fita de nylon. Aqui, ó, a gente transfere isso para uma fita de nylon. E depois a gente faz a marcação com material radioativo. Essa marcação com material radioativo justamente é para quê? Para a gente conseguir marcar um filme como se a gente estivesse fazendo uma radiografia do material genético. Aqui, ó, no final do processo eu tenho isso aqui, ó, uma radiografia, né? A formação, olhem, esses pontos aqui, essas bandas, elas são únicas em cada indivíduo. A marcação dos nucleotídeos aqui, ó, são únicas. Cada indivíduo tem a sua. E assim a gente consegue comparar o DNA de um indivíduo com o DNA encontrado, por exemplo, na cena de um crime. E aí nós vemos a marcação que é feita no material que a gente pegou do indivíduo com a marcação que é feita naquele material que a gente pegou no local do crime. Então a gente consegue fazer a identificação aí de indivíduos. Uma coisa importante quando a gente fala de técnica de identificação de DNA. Primeiro, quando o material examinado for sangue ou qualquer outro tecido, né, ou seja, uma célula diploide que tem os dois conjuntos cromossomos, a coincidência entre o material que vai ser testado e aquele, por exemplo, que a gente pegou na cena do crime tem que ser igual, tem que bater. Aquilo que foi colhido e aquilo que a gente tem ali como referência tem que ser iguais, né? Afinal de contas, nós estamos falando do mesmo indivíduo. Se não bater, refaça o teste. Mas, se na duplicata não der certo, provavelmente descarta-se a possibilidade de coincidência ou de mesmo indivíduo. Segundo, quando o material genético for espermatozoide. Espermatozoide, o que a gente faz com o espermatozoide? Concordância de somente 50%. Por quê? Espermatozoide é uma célula haploide. Então, as suas bandas, a marcação ali na radiografia, entre aspas, ela será pela metade. Não teremos todas as marcações. E num teste de paternidade, né? É meu pai? Não é? Né? Quem será? O que acontece? 50% de coincidência entre o material genético do filho, entre as marcações do DNA do filho e as marcações do DNA do pai. Por quê? Porque o filho ele é 50% pai e 50% mãe. Metade do material genético veio da mãe, metade do material genético veio da mãe. Então, quando se compara o material genético de um indivíduo, né, o possível pai, do possível filho, a gente tem que ter uma coincidência de 50%. Porque esse é o que o pai doou aí para o filho através do seu espermatozoide. Certo, galera? Isso é importante a gente frisar e retomar ou relembrar quando a gente fala de identificação de DNA ou impressão digital de DNA. Certo, galera? Então é isso. Acessem a plataforma, façam os exercícios, mandem as dúvidas de vocês. Boas vibrações e até a próxima. Valeu!